Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h21, não perca essa hora, 7h21, e a possibilidade de criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina para transações comerciais virou um dos principais assuntos da visita do presidente Lula ao país vizinho. Segundo a proposta, a moeda que os dois países estudam criar no futuro serviria apenas para facilitar transações comerciais sem a necessidade de recorrer ao dólar. Nos últimos dias, o brasileiro está preocupado com essa possibilidade de criação e, inclusive, muitas fake news já surgiram nas redes sociais. O professor e economista Fabiano Dantas está com a gente ao vivo no estúdio do Jornal da Manhã para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é tema em todo o Brasil e até fora do Brasil também. Professor, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Tentar esclarecer um pouquinho aí as coisas, em tempos que nós temos muitas informações, algumas acabam desencontradas. Certamente, Primeira pergunta, professor, que lhe faço até para o senhor explicar para o ouvinte é o seguinte: se a gente entrar lá nos sites de notícias agora, a gente vai ver lá o termo moeda única, moeda comum, e aí tem uma confusão danada. Eu queria que o senhor já começasse explicando o seguinte: o que seria moeda única, o que seria moeda comum, porque uma é diferente da outra, Sim, é que quando a gente pensa em moeda única ou moeda comum, todo mundo remete ao euro. É a primeira coisa que a gente pensa, Quando você tem uma moeda única, você substitui a moeda dos países por uma moeda, que é o que acontece nos países da zona do euro. No caso aqui, não é o pensamento, pelo menos não a priori, e não é uma ideia nova, Ela já foi ventilada 2007, 2008, lá na criação da Unasul, aí para a América do Sul como um todo. Ano passado, ano retrasado, o Paulo Guedes andou falando disso. Há um artigo do próprio Fernando Haddad, que agora é ministro da Economia, com um outro economista, Guilherme Galípolo, o nome dele, o outro economista que escreve com Haddad, também falando dessa questão de uma moeda comum. Qual que é a ideia, O que se pensa quando se fala em moeda comum? Não muda a moeda dos países, mas se encontra uma forma de termos de troca entre esses países para que você tenha uma maior facilidade no comércio. Ou seja, transações financeiras e transações comerciais aconteçam de uma maneira mais limpa, sem a dependência do dólar, como o Fernando falou. Então, tentando de alguma maneira potencializar o comércio entre os países da região. Professor, e aí a pergunta que vale milhões, que está todo mundo se fazendo nesse momento. Na prática, essa ideia, realmente ela pode sair do papel? Se sim, o que mudaria para o brasileiro? Vamos lá. Se a gente imaginar essa questão das transações comerciais e financeiras, ela até pode sair do papel. Não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, tá certo? Não é. Ela pode sair do papel e para o brasileiro médio, consumidor final, muda muito pouco, porque ele seria mais para a questão das exportações e importações. Então não seria algo que afetaria diretamente assim, tá certo? Quando a gente fala em questão de moeda única, aí já indo para um passo além, uma união econômica e monetária mesmo, que não é, pelo menos a princípio, a ideia, aí nós teríamos uma mudança grande, porque aí troca a moeda e tal. Mas assim, se a gente pegar a experiência do euro, e eu acho que é importante que a gente fale do euro, o euro ele demorou, a Comunidade Econômica Europeia ela é criada em 57, com 6 países. Aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo. O mercado comum, ele nasce em 93. Então, olha o tempo. Aí, em 99, é criado o Banco Central Europeu. E só em 2002 o euro entra em circulação. Então, há toda uma complexidade nesse movimento e um processo de ajuste. Por exemplo, para o euro, existem critérios de convergência. Os países tinham que apresentar estabilidade de preço, que é a preocupação de todo mundo com relação à Argentina, Então, os países tinham que apresentar uma taxa de inflação baixa e controlada parecida, uma taxa de câmbio parecida, níveis de dívida pública parecidos, para aí sim entrar na zona do euro. Então é uma coisa que é um processo que leva muito tempo, não vai ser feito a toque de caixa, não dá para se imaginar
a troca. Desaparece real e peso, hoje entra o SUR, ou o peso dólar, como o Paulo Guedes chamou. Isso é uma coisa pouquíssimo provável. É uma coisa que está se estudando por conta da parceria comercial. A Argentina, historicamente, é um parceiro comercial importante para o Brasil. E talvez o ponto mais importante aqui, a exportação brasileira, a pauta de exportações brasileiras, já há algum tempo, ela vem sendo potencializada no agro, nas commodities. E a indústria brasileira vem perdendo espaço. Se a gente olhar a participação no valor agregado industrial no mundo, o Brasil em 1994 tinha 2,69% de participação no valor agregado mundial da indústria. Em 2019 era 1,19%. Caiu bastante. Caiu demais. Sim. Por quê? Quando a gente pega os grandes parceiros econômicos brasileiros, parceiros comerciais, Estados Unidos, China e União Europeia, eles não compram produtos industrializados brasileiros. Eles compram muito pouco produtos industrializados. Eles compram as nossas commodities. Quem compram os nossos produtos industrializados? Os países da América Latina. A Argentina, por exemplo, um dos principais produtos exportados para a Argentina são autopeças. Ou seja, produtos manufaturados. Então a gente precisa dessa parceria melhor com esses países, imaginando essa potencialização da nossa indústria. Agora, professor, quem é leigo em economia pode fazer a seguinte leitura a partir dessa explicação que o senhor muito bem acabou de pontuar. Argentina, parceiro do Brasil e tudo mais. Seguinte, o governo brasileiro está querendo ajudar a Argentina, que está com uma inflação lá em cima e por aí vai, e lá no futuro o Brasil, traduzindo em miúdos, falando no popular, pode se dar mal. O senhor concorda com essa retórica de que seria ajudar a Argentina e não potencializar essa transação comercial? Porque, infelizmente, a gente vive num momento de mudança de governo e fake news acabam ganhando repercussão assim fora das quatro linhas, infelizmente, né? Como é que o senhor tem acompanhado essa discussão de que não, o que o governo quer é apenas ajudar a Argentina que vive um momento ruim? Vamos lá. Essa questão de ajudar ou não, concordar ou não, eu acho que é um pouco complicado, mas vamos tentar tecnicamente falar aqui da coisa. O Brasil, ele... ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos, o Brasil sempre tentou, geopoliticamente falando, ter uma posição de dominância, entre aspas, na América Latina. Então ele seria o grande cara da América Latina, com supervisão dos Estados Unidos, obviamente. Sim. Isso é inevitável, né? Inevitável, né? Tá? Mas assim, é mais ou menos o capataz. Tem o que manda e o capataz. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim, né? Que calma que o Brasil é nosso, disse um americano. É mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. Mas assim, ó. E essa posição, por conta de tudo que vem acontecendo ultimamente, o Brasil passa por um problema econômico. Desde 2015, nós sofremos uma crise econômica muito forte em 2015 e 2016, diminuição de atividade e tudo mais, e que a gente ainda não recuperou. A gente ainda não voltou ao normal, tá certo? Depois veio a pandemia, então nós temos diversos acontecimentos que fazem com que a economia brasileira ela ainda esteja meio capenga, por assim dizer. E essa posição ela acaba sendo enfraquecida. A princípio, parece que a intenção é essa. É voltar a ter esse protagonismo dentro da América Latina. E esse protagonismo só é possível com as parcerias da América Latina. Então, se isso vai dar certo ou errado lá na frente, a gente vai ter que esperar para descobrir. Essa é a grande verdade. Ajudar a Argentina... Tem uma coisa que falam da questão do financiamento do gasoduto. A Argentina hoje é vista como um país que tem mais reservas do que a Bolívia de gás. Então, uma parceria em termos de gás pode ajudar o Brasil no fornecimento de gás para o Brasil. Então, é mais ou menos aquela coisa do... como a gente pode dizer, né? Se você quer ser o líder,
o dominante, você tem que fazer algumas concessões, geopoliticamente falando. Então, os Estados Unidos, eles conseguiram essa posição deles de que forma? Financia uma coisa aqui, ajuda ali, ajuda colar. A China, agora, com um movimento fortíssimo na África, né? Então, é uma construção geopolítica que é muito difícil da gente construir assim, antecipadamente. Né? A gente normalmente olha isso a posteriori. A priori a gente fica, será? Vai, né? E a posteriori, olha, esse movimento aqui foi importante para isso, foi importante para aquilo. Tá? É feito a longo prazo, né? Exatamente. Que esse é o grande problema que a gente tem quando a gente fala... acho que isso não é uma exclusividade do Brasil, mas no Brasil tem acontecido bastante. O nosso horizonte de tempo, em termos de programas, em termos de lógica de desenvolvimento, tem sido 4 anos estourando 8, que é o tempo de mandato político. E isso é ruim quando a gente fala em desenvolvimento, porque 8 anos, em termos de desenvolvimento econômico, é nada. Não é nada. Né? Não é nada. Então a gente precisaria de alguma coisa mais robusta em termos de desenvolvimento, sem depender efetivamente da troca de governo. Aí agora eu vou acabar desagradando alguns, mas talvez a questão de Estado, uma coisa mais forte de Estado, e não de governo. Essa é a grande questão. Independente de quem entre, o projeto continua. Né? Então, você vai fazer alguma coisa importante em educação, isso leva 20 anos, 30 anos. Não pode ser 8 anos e aí entra alguém e muda, troca. E aqui eu não estou defendendo um ou outro, estou dizendo a alternância é importante, é mais do que importante. Mas os programas devem acontecer pensando em desenvolvimento, pensando em educação, em coisas que são feitas no longo prazo, como o Marcos bem falou, você precisa de prazo efetivamente. Professor economista Fabiano Dantas, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. Professor, nós temos um vídeo, inclusive um trecho, em que o ministro da Economia, o Fernando Haddad, fala sobre esse projeto de moeda comum. Vamos acompanhar. Nós não estamos defendendo moeda única. Nós estamos defendendo uma engenharia que não seja o pagamento em moedas locais, que não funcionou, mas não chegue ao estágio de uma unificação monetária, como é o caso do euro. Na opinião do senhor, a criação dessa moeda, então, seria bom para o Brasil? O senhor concorda com a fala do ministro? Assim, de novo, eu acho que a gente precisa esperar um pouco para entender efetivamente o que vai acontecer. Se for uma coisa para potencializar o comércio entre Brasil e Argentina, é algo interessante para o Brasil, por aqueles motivos que eu já coloquei. A Argentina é um parceiro comercial importante, que sim está passando por uma situação difícil, então isso é complicado, porque acaba afetando essa relação, e é um parceiro comercial importante para a nossa indústria. Não só a Argentina, o México também é um país importante nesse caso, são os 2 principais na América Latina. Então, quando a gente fala de bom ou ruim, é difícil, né, a gente antecipar. E como eu sempre brinco com os meus alunos, bom e ruim, certo ou errado, é julgamento de valor. Dependendo de onde você olha, você vai dizer, não, é ruim. Para o exportador, para quem está exportando, e quando ele vê o seu produto ter uma maior facilidade de circulação, para ele é ótimo. Né? E aí, se a gente olhar no todo, provavelmente, de novo, se gerar efetivamente uma potencialização que não traga nenhum tipo de instabilidade financeira maior, né? Porque a gente já não está naquelas coisas, mas uma instabilidade maior, não tem por que não ser bom. Mas precisamos ver como é que vai ser. Vamos aguardar então, né? Professor Fabiano Dantas, professor economista, obrigado, professor, pela aula, né? Tenho certeza que o ouvinte aqui pôde entender um pouco mais sobre toda essa discussão no momento. Vamos aguardar os próximos passos e retorne quando puder e quiser, por favor. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem, estou por aí. Obrigado, Marcos, obrigado, Fernando, obrigado a todos. Boa semana. Grande abraço.